Olá, querido aluno, bom dia. Hoje iremos iniciar mais uma aula virtual. Espero que vocês prestem bastante atenção. O nosso novo assunto é clima na Terra. Eu não sei se vocês lembram, eu tinha falado em outra oportunidade a respeito dos fatores que influenciam o clima. É necessário que vocês tenham conhecimento desses fatores para que possam entender melhor esse assunto. Hoje nós iremos tratar sobre os climas do Brasil. Observe esse mapa. Ao observar esse mapa, percebemos que o Brasil ele possui 5 climas principais. Esses são os principais climas. Existem os microclimas, mas a gente vai tratar apenas dos principais. Nós temos o clima equatorial, que abrange ali a região amazônica. Temos o clima tropical, que é chamado de clima representativo do Brasil. O clima semiárido, o tropical úmido, também chamado de tropical litorâneo, esse aqui, ó, na cor violeta. Nós temos o semiárido, tá? E aqui o subtropical. Vou caracterizá-los. É importante que saibamos distinguir cada um desses climas. Aqui nós temos um outro mapa. Esse mapa ele mostra a atuação das massas de ar. Como eu tinha falado em outra aula, as massas de ar elas influenciam no clima. O Brasil ele é influenciado por 5 massas de ar, que são essas daqui, ó. Equatorial, continental, equatorial, atlântica. O E significa equatorial, ok? Então, ó, equatorial continental, equatorial atlântica. Por quê? Elas são chamadas de equatoriais, porque essas massas de ar elas têm origem próximas à linha do Equador, beleza? Aqui nós temos a massa tropical continental e tropical atlântica. O T significa tropical. Por que são chamadas de massas de ar tropicais? Porque elas têm sua origem próximas ao trópico. Nesse caso aqui, ao trópico de Capricórnio. E aqui, a massa polar atlântica. P de polar. Atlântica, porque ela tem sua origem no Oceano Atlântico. Então, para melhorar, o E significa equatorial, o T tropical e o P polar. O C sempre vai significar continental e o A atlântica. Beleza? Assim fica mais fácil da gente compreender. Uma outra coisa, a massa polar, ela é fria, porque ela se origina bem distante da linha do Equador. A massa equatorial, continental e equatorial atlântica são quentes, porque têm sua origem próximas à linha do Equador, ok? A tropical continental e a tropical atlântica, elas também são quentes. Observem aqui, ó, a atuação da massa equatorial atlântica. Essa massa é uma massa quente e úmida, porque ela tem sua origem no Oceano Atlântico. Então, esse tipo de massa
ela causa chuvas aqui no litoral do Nordeste. É interessante a gente entender que essa massa equatorial atlântica, ela é quente e úmida. Sua atuação é limitada, restringindo-se ao litoral das regiões norte e nordeste do Brasil. Aqui nós temos a massa equatorial continental. Essa massa ela é quente e úmida. É quente porque se origina próxima à linha do Equador e é úmida por se originar na região amazônica. Deu para entender? A evapotranspiração da densa floresta de sua região de origem acentua o teor de umidade na atmosfera. Esse fenômeno que se traduz na grande intensidade das chuvas. Essa massa ela atua durante todo o ano, principalmente aqui na região da Amazônia Ocidental. Eu não sei se vocês recordam que eu falei da massa aqui equatorial atlântica, quente e úmida, que atua mais no litoral do Nordeste e do Norte. Já a massa já a massa tropical atlântica, ela é quente e úmida e a atuação dela é mais na região sudeste e sul. Ok? Aqui nós temos a massa tropical continental, quente e seca, que ela se origina no coração da América do Sul. Atua, sobretudo, no centro-sul do Brasil, onde eleva bastante a temperatura e diminui a umidade relativa do ar. O interessante, pessoal, é entendermos o seguinte: são 5 massas de ar que influenciam o clima do Brasil. Dessas 5, qual é a fria? É a polar, entendeu? Qual é a que é seca? É a tropical continental. Todas são úmidas, com exceção da tropical continental. E a única fria é a polar atlântica. Então, a única fria polar atlântica e a única seca tropical continental. Voltando a esse mapa, vamos começar com o clima equatorial. Nós temos aqui, eu quero que vocês entendam outra coisa, gente. É muito comum nas questões de vestibular a banca pedir que você caracterize, ou seja, que você tenha conhecimento das características do clima. E muitas vezes essas questões elas vêm com esse gráfico aqui chamado de climograma, entendeu? Essas barras aqui, elas representam os meses do ano, da esquerda para a direita. Então essa primeira barra aqui, representa janeiro, a segunda fevereiro, a terceira março, por aí vai, até chegar aqui na última que é dezembro. Às vezes esse gráfico ele vem assim, J, F, M, A, as iniciais de cada mês, mas muitas vezes não vem. Mas você já fique sabendo que representa os meses do ano. Essas barras aqui, elas representam a quantidade de chuva, entendeu? Olha só, observando aqui, qual foi o mês mais chuvoso? Janeiro, fevereiro, março, entendeu? Qual foi o mês menos chuvoso? Outubro, né? Setembro, setembro aqui, Setembro foi o mês menos chuvoso.
A linha, ela representa a temperatura, ok? Aí vamos lá. Vamos começar por esse clima aqui, ó, que é o clima equatorial. Olha a característica dele aqui, ó. Ele é um clima que ele tem como característica altas temperaturas e chuvas abundantes o ano todo. Ele ocorre mais precisamente aqui na região amazônica. Observem aqui, ó, o climograma. Todos os meses chuvosos. É claro que há meses que são mais chuvosos. Deixa eu ajeitar aqui o foco. É claro que há meses mais chuvosos do que outros, mas todos os meses são chuvosos. E a temperatura aqui, ó, ela é elevada o tempo todo. Ah, gente, deixa eu consertar aqui. A temperatura é essa linha aqui, tá? Ó, a temperatura é elevada o tempo todo. Aproximadamente 30 graus a média temperatura. Ok? Vamos agora para o clima aqui, ó, semiárido, né? Essa partezinha aqui, ó. Esse clima, ele está presente na região Nordeste, em grande parte da região Nordeste. Olha aqui, ó. Juazeiro da Bahia. Observe que esse clima, ele não é tão chuvoso quanto o clima mencionado anteriormente, aqui, ó, de Manaus. Ó, comparando. Observe que ele é o quê? Menos chuvoso. As chuvas, elas se concentram mais entre os meses de dezembro, né? Ó, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Ok? Pode cair uma questão de vestibular dizendo assim, ó. Os meses mais chuvosos do clima semiárido são junho, julho e agosto. Tá errado, ó. Dezembro, janeiro e fevereiro. Uma outra coisa. Lembrando que essas chuvas, elas são escassas e irregulares. Entendeu? E uma outra coisa que eu tinha falado para vocês em outras aulas é que o Planalto da Borborema, ele acaba, vamos dizer assim, limitando a influência de massas de ar úmidas nessa região. Por isso que chove pouco. O clima tropical, ok? Esse clima, gente, ele é muito interessante. Porque é assim, ó. O inverno é seco e o verão é chuvoso. Ele é o contrário da nossa região, que eu vou falar daqui a pouco. Aqui na nossa região é assim: inverno seco, verão chuvoso. E lá é o contrário, é verão chuvoso e inverno seco. Observem aqui, ó, o climograma, certo? Temos aqui o climograma de Cuiabá. Observe, ó, que nós temos aqui o verão. O verão começa em dezembro, né, ó, e vai até março, ó. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então é um verão o quê? É um verão chuvoso. Já o inverno, né, que começa em junho, julho, agosto, observe que ele é mais... Aqui nós temos o clima tropical úmido, também conhecido como tropical litorâneo. Observem o climograma da cidade de Recife, em Pernambuco, que é o contrário. A atuação da chuva é diferente do clima tropical. Observa aqui, ó, o verão, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, né, março. Então o verão ele já é mais seco. Agora o inverno ele é o que? Úmido, ok? Uma das características do clima tropical úmido ou litorâneo. E aqui para finalizar,
nós temos o clima subtropical. Observem aqui, ó, que esse clima ele atua abaixo, né, do Trópico de Capricórnio, um pouquinho acima, mas a maior parte dele está abaixo do Trópico de Capricórnio. Quais são as características desse clima? Ele é o único clima brasileiro que registra uma queda mais sensível das temperaturas durante o inverno, ou seja, é o clima mais frio do Brasil, mas seu verão é muito quente e por isso apresenta as maiores amplitudes térmicas do Brasil. As chuvas são regulares ao longo do ano. Olha só, observe que todos os meses chove. Todos os meses são chuvosos. É claro que não são tão chuvosos como o clima equatorial, mas os meses são chuvosos. E assim, apresenta as maiores amplitudes térmicas. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a maior e a menor temperatura. Observe aqui, ó, que a menor temperatura, ela se deu aqui na metade do ano, né? Em junho, julho. A maior se deu aqui, ó, em janeiro. Então, amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Por exemplo, você tem um lugar que registra ao longo do ano com maior temperatura 40 graus, como menor 30. Então a amplitude térmica foi de 10 graus. Aí em um outro lugar, a temperatura maior durante o ano chegou a 40 graus. A menor chegou a 20 graus. Então há aí uma diferença de 20 graus. Então a amplitude térmica desse segundo exemplo que eu falei é maior. Ok? Gente, eu vou finalizar para não ficar muito longo o nosso vídeo, mas é importante a gente compreender as características do clima do Brasil. Como eu falei, o clima ele interfere no espaço geográfico do homem, ok? Então, gente, na próxima aula eu dou continuidade a esse assunto e fiquem com Deus.